Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Bia Gomes e hoje eu tô aqui para ter uma conversa com vocês a respeito de algo que o Senhor ministrou hoje no meu coração, então tá fresquinho e eu quero compartilhar esse alimento com vocês, porque a palavra diz que a palavra é um alimento e como eu estou sendo alimentada, eu quero multiplicar aquilo que saciou a minha vida no dia de hoje. E é uma ferramenta que Deus quer entregar para você. É uma estratégia que Deus quer entregar para você. O Senhor falou comigo hoje em Gênesis 3, lá onde acontece o relato da queda. O Senhor ministrou sobre algo específico no meu coração, sobre que a tentação, o cerne da tentação é a insatisfação. O centro da tentação, o lugar por onde nós caímos, o caminho de morte, ela começa na nossa insatisfação. Você já se sentiu vazio, mesmo tendo tudo ao seu lado, mesmo tendo pessoas ao seu lado? Ou, quem sabe, você vive buscando aprovação e você não sabe quem realmente você é? Essa insatisfação é uma arma antiga no nosso meio e se chama a mentira da serpente. A serpente, desde lá atrás, o diabo, tenta questionar a respeito da bondade de Deus. E foi assim que aconteceu no início da criação, quando a serpente ela veio para Eva. Muitos relatam, no momento em que ela estava distraída, no momento que ela estava apreciando o jardim. A serpente era o animal mais astuto, o animal selvagem mais astuto criado por Deus. E ele, obviamente, a serpente foi induzida pelo diabo para ter uma conversa com a mulher, para tentá-la. E eu quero ler a passagem com vocês. Em Gênesis 3, a partir do verso 1, tem uma parte que diz assim: E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher, a serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no meio do jardim. Nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Então, desde esse início, a serpente ela já vem com uma pergunta astuta. O diabo ele vem com uma pergunta astuta. Deus falou que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim, do fruto de nenhuma árvore do jardim. Ele pega a palavra de Deus, a serpente desde lá atrás, pega a palavra de Deus e tenta distorcer para mim e para você. E aí a Eva prontamente respondeu: Não, ele só disse que nós não poderíamos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Percebe que a Eva ela deu conversa ao inimigo e Jesus lá em João capítulo 4, ele rebate com a palavra. A palavra, em Efésios 6, vai falar que a Bíblia, as palavras de Deus, as verdades contidas neste livro, elas são espada contra essas palavras do inimigo. E eu e você, nós precisamos ter discernimento quando o diabo ele usa a palavra de Deus como arma também para tentar nos derrubar. Mas nós precisamos ter conhecimento dessa palavra, porque a Bíblia diz que por falta de conhecimento muitos perecem. Muitos pegam partes isoladas e causam escândalos. Mas você tem que buscar dessa palavra, porque ela é espada nos dias de hoje. Ela é mais atual do que o jornal, do que as notícias desse mundo. Ela é mais atual. E dentro dela você vai encontrar a vida. E você vai encontrar a sua arma de guerra. Porque a guerra, meus irmãos, hoje é espiritual, hoje é na mente. E é nela que você vai conseguir vencer as guerras que acontecem na sua mente, na sua vida, ao seu redor. Amém? Enfim, a serpente ali começou a enganar Eva,
começou a seduzir ela, né? E Eva prontamente respondeu, como eu disse para vocês: não, o Senhor só não nos deixou comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí, olha o que a serpente vai fazer, ali no versículo 4. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Então, Satanás, ele vem para questionar a bondade de Deus e o cuidado de Deus. Como ele distorce para um Deus que dita regras, que não te deixa fazer nada, que te põe limites, que você tem muito mais a desfrutar lá fora, que você tem muito mais a viver lá fora. Ele coloca à nossa frente um caminho encantado para desviar os nossos olhos da fonte de vida, que é Cristo, para desviar os nossos olhos das coisas eternas e colocar os nossos olhos em coisas passageiras. O diabo nunca vem com chifres e dentes. Lá atrás eu ouvia muito na minha juventude, eu sou jovem ainda, né? Vou fazer 25 anos. Olha, cuidado que Satanás ele vem com um sapatinho de algodão. Ele vem como um anjo disfarçado de luz. E é assim que ele faz para enganar. Provavelmente, eu imagino Beatriz, né? Eva numa insatisfação. Talvez ela pensasse, né, que estava vivendo uma mesmice. Porque a rotina de Adão e Eva, olha que maravilhoso, né? Era se relacionar com Deus, porque esse é o propósito. Desde o início, desde o princípio, é relacionamento. Deus se relacionando com a sua criatura, o Criador se relacionando com a sua criatura. Então, Deus ele ia todos os dias passear no jardim e eles ouviam o seu passo, ia se relacionar e conversar com eles. Imagina, todos os dias eles tendo tudo, tendo conversa, tendo um pai, tendo aquele amparo, todos os dias tendo alimento para comer, desfrutando, né, desse relacionamento. Mas ainda assim havia uma insatisfação. E a serpente, o diabo usou a serpente para ir na mulher, porque nós, mulheres, somos sensíveis emocionalmente. Primeiro, o diabo ele se relaciona com a nossa emoção. Nós, mulheres, representamos emoção, justamente para atingir não só a nossa queda, mas também a queda do homem, porque a mulher tem o coração do homem. Ali naquele momento, o coração de Adão era de Deus e da sua mulher. Então, para Satanás derrubar o homem, ele foi na emoção, que era a mulher, que conduziu Adão, e assim gerou todo aquele ciclo de queda. Olha como o inimigo ele trabalha nas nossas emoções. Primeiro, a estratégia dele é falar. E eu aprendi com um amigo meu que a serpente ela nunca parou de falar. A estratégia é a mesma, então nós precisamos ficar atento diante disso. Olha o que acontece aqui. Olha o que aconteceu com Eva no versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para se cobrir. Aqui, Eva viu a aparência do fruto, que parecia ser agradável ao paladar e era atraente aos olhos. Aquilo que o inimigo nos apresenta nunca é algo feio, mas algo bonito. O inimigo, ele sabe aquilo que o nosso coração almeja, porque muitas vezes nós falamos, nós contemplamos
nós nos comparamos. E aí essa proposta vem. A palavra diz que se os olhos forem bons, o teu corpo será cheio de luz. Mas se os teus olhos forem maus, o teu corpo se encherá de trevas. Tudo começa pelaquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê e aquilo que desce para o nosso coração, e aí nós tomamos uma atitude. Porque a palavra diz que a nossa vida ela é direcionada pelos nossos pensamentos. E por isso que nós devemos tomar cuidado com eles, né? Provérbios 4, né? Que guarde o seu coração, pois dele depende as saídas da sua vida. Então a batalha aqui a batalha é na nossa mente. Nós temos uma ferramenta em Efésios 6, que é o capacete da salvação, que nós devemos orar por essas armaduras, porque Paulo diz que nós devemos orar por elas e se revestir dessas armaduras. O capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada, que é a palavra do Senhor, né, para combater essas más conversações do inimigo. E a palavra, ela nos dá discernimento. O Espírito, a oração, nos dá discernimento e sabedoria. Sabedoria qual Deus dá de graça a nós, a todos aqueles que pedirem, para saber agir nas situações, para saber, opa, isso aqui é Deus, isso aqui não é Deus, eu vou seguir assim. Só que o inimigo está todo o tempo tentando corromper a imagem de Deus em nós. Porque nós somos imagem e semelhança dele. E o diabo está todo o tempo tentando corromper esse propósito. Tentando o tempo todo corromper essa identidade, a identidade que Deus nos deu como filhos, para ser chamados como imagem e semelhança dele, sabe? Você quer realmente saber quem você é? Você é filho de Deus. Você é escolhido de Deus. Você foi chamado para se relacionar com Ele. Esse é o propósito da sua vida. E para revelar a sua glória, revelar a imagem de Deus. Você foi chamado como filho para revelar a imagem de Deus no seu trabalho, na escola, na igreja, aonde você estiver. Você foi chamado para revelar a imagem de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra vai dizer que a criação, ela aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos. E o diabo, ele quer corromper essa identidade em nós. E é por isso que está surgindo uma avalanche de assuntos. Pessoas totalmente, que a gente acha bizarro, né? Mas totalmente corrompidas nas suas identidades a respeito de quem são. Nascem de uma forma e querem se portar de outra. Eu sei que é muito pesado o que eu tô falando aqui, mas o Espírito Santo me leva a falar desse assunto. Sabe? Isso é tudo resultado de uma... Isso é tudo resultado da corrupção que o inimigo tá fazendo nos nossos dias. Enganando, sabe? Muitas vezes a gente fica... Muitas vezes o inimigo nos leva a ter um aborrecimento com Deus. Porque às vezes ele não faz da forma que gostamos, da forma que imaginamos. Porque às vezes ele não nos dá o que queremos. Ou ele não age imediatamente conforme o nosso tempo. E aí nós nos aborrecemos com Deus. Mas Deus, ele tem um tempo perfeito. E Deus, ele é Pai, meus irmãos. Ele é Pai. E um bom pai, ele não dá tudo que o seu filho quer. Um bom pai, ele dá aquilo que o seu filho precisa. Um bom pai não vai encher o seu filho de doces, porque sabe que isso vai trazer doenças ao seu corpo. Um bom pai, muitas vezes, ele vai contradizer o seu filho, porque sabe que aquilo vai gerar vida nele. Um bom pai vai dizer não ao seu filho, porque sabe que aquilo vai gerar vida nele. Um bom pai dá a direção correta ao seu filho. A palavra de Deus vai dizer que Ele é Pai e Ele nos ama.
E é por isso que Ele está nos corrigindo o tempo todo. Ele está corrigindo a nossa rota o tempo todo. E aí, por conta do orgulho na nossa alma que nós vamos crescendo, e esse é o cerne dessa palavra, a estratégia do inimigo, que ele vai dizer que você pode ser como Deus, que você pode controlar a sua vida, que você pode fazer dela o que você quiser, que você é o seu próprio Deus. A maior idolatria desse tempo tem sido do eu. Nós vamos ser vazios se nós continuarmos a buscar por nós mesmos. Nós vamos ser vazios se nós buscarmos só o nosso eu, só a nossa vontade. Nós vamos ser vazios. Porque o nosso eu é só a nossa carne. Mas o propósito da nossa vida está no sopro do Espírito. Nós somos só um simples vaso de barro, mas o nosso tesouro, o nosso grande tesouro, é carregar a presença de Deus. Isso sim é valioso. Isso sim é valioso. Porque nós andaremos prósperos em nosso caminho, se nós soubermos obedecer em amor e entrega àquele que nos chamou. As coisas lá fora, as bandejas lá fora, nos saciam talvez por um tempo, são gostosas por um tempo, mas depois vão trazer prejuízos ao nosso corpo, vão trazer a nossa morte espiritual e também física. E talvez nós chegamos no fim dos nossos dias e percebemos que corremos atrás do vento. Como Salomão no final disse, tudo é vaidade. O que mais precioso nós temos que buscar é a presença de Deus. Nós devemos buscar enquanto ela pode ser achada, enquanto ela pode ser encontrada. E esse é o tempo oportuno para mim e para você. Sabe? Se Deus não te deu tudo que você quer agora, agradeça e celebre o que você tem nesse tempo. Clame, entregue o teu caminho ao Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ele satisfará os desejos do teu coração porque o teu coração se converterá ao dele em confiança, em descanso. E Ele vai te dar o melhor. Então confia, descansa no teu Pai. Porque um bom pai, ele não dá coisas ruins aos seus filhos. Coisas que venham prejudicar, mas coisas que venham fazer ele andar próspero, em abundância nessa vida. Se você é pai ou mãe e você ama o seu filho, você sabe que é assim. Você quer que ele ande próspero. E quando você diz não, quando você faz alguma coisa, você quer que o seu filho, quando você o repreende, você quer que o seu filho vá bem. É assim Deus conosco. Eu quero agradecer e se você sentiu no seu coração, curte, comente, compartilhe com quem precisa dessa palavra. Amém? Deus abençoe.